Mas alguma coisa não estava certa. Ninguém falava com ninguém, todo mundo de mãos nas costas, se olhando no chão, como se de repente amanhecessem filósofos e andassem pensando. Pensando nisso, ela também olhou o chão e achou outra nota. O coração quase saiu pela boca. Agachou, catou, enfiou nos peitos e não foi mais atrás do marido. Virou filósofa também. Quem não sabia, via pela janela e pensava que felicidade ia ficando doida. Velhos e mulheres, moças e rapazes andavam pela rua sem se olhar e sem tirar os olhos do chão. Mas logo alguém agachava e catava alguma coisa. Então mais alguém saía de casa para ver o que andavam achando e logo começava a procurar também, de modo que mais e mais gente zanzava, trombando uns nos outros, andando em círculos, baratas tontas agachando rápido e catando e se afastando depressa, como se fosse alguma coisa suja. Domingos Pellegrini é jornalista e escreveu romances e contos. Esse livro, A Árvore que Dava Dinheiro, é um livrinho fininho, bobinho. A galera estava usando ele como paradidático, né? Foi como eu li, inclusive. Não sei se deram a devida atenção na época que ele foi publicado. Para mim iria passar despercebido se não fosse a, ele estar na pilha de livros que eu lia na casa da minha madrinha, quando eu arrumava lá o quartinho dela de guardados. Eu devo ter lido ele umas 10 vezes. Ele é muito, muito bobinho, muito rápido de ler. Você lê em 1 hora, no máximo. Lembro que tem 2 versões. Ele reescreveu a história. Em alguns pedaços você nota que ele, de uma edição para outra, ele deu uma mudada no texto. A versão que eu prefiro, que é a versão do trecho que está na citação da abertura, eu acho que é a versão que ele reescreveu. Tem assim, pelas datas, eu acho que essa versão é a versão mais recente. Uh, e acho que é a que está mais conhecida, é a que tem mais, pelo menos pelo que eu vi na internet, né, de livro. Eu não sei, mas as versões que estão na internet é a versão que é mais popularizada, digamos assim. A história de um senhor muito rico que morre e deixa de herança para a cidade e todos os seus habitantes, a maioria não, metade pelo menos, eram seus inquilinos, né? Ele alugava as casas para essas pessoas. E aí ele deixa de herança para essa cidade, para os habitantes dela, 3 sementes muito estranhas. Esse livro tem 2 personagens que eu considero muito importantes. E eu vou falar sobre elas mais lá na frente. São a preta, que trabalhava pro velho, e o açougueiro. Vou dizer já porque que eu acho eles muito importantes, na minha opinião. Esse livro não tem mídia, não tem, ou se tem, eu não sei. Se alguém souber, me passa, aí eu refaço esse vídeo com o maior prazer, porque eu gosto muito da história desse livro, apesar de ser uma historinha fininha, bobinha. É uma história que tem bastante coisa para ensinar, né? Ninguém melhor que um jornalista para falar sobre esses assuntos, e um jornalista escritor que tem essa ideia de usar a contação de histórias, o storytelling, que o povo fala agora, para ensinar lições valiosíssimas, que você vai saber já, porque como não tem mídia, como eu não achei mídia, eu vou contar para vocês a historinha com imagens para ficar bonitinho. Era uma vez um senhor idoso e muito pão duro. Ele ficou rico alugando casa, juntando dinheiro e comprando casa e repetindo o processo. No fim, metade da cidade onde ele morava era dele. Só que ele era muito sovina e não gastava o dinheiro nem com ele mesmo. Economizava com comida, com roupa e até com saúde. Ele tinha uma mania de comprar um par de sapato bom, usar um pé com sapato e no outro botava um chinelo e na semana seguinte invertia. O sapato durava anos, mas a coluna dele, obviamente, já era.
Um dia, o velho passou mal e morreu. Mas enquanto ele agonizava, seus inquilinos souberam da notícia e se juntaram na praça para aguardar, na esperança que o velho deixasse as casas para eles de herança. O velho chamou o advogado para ler o testamento dele. Aí acontece uma sequência muito importante para o desenrolar da história. Quando chega na parte em que o velho deixa as casas de herança para os inquilinos, o povo todo grita em comemoração e soltam fogos. Nesse momento, o velho morre e o advogado não consegue falar a parte mais importante. As casas só seriam deles dali a 2 anos e eles teriam que requerer a escritura no cartório, senão as casas passariam a ser da prefeitura. Além disso, o velho tinha deixado 3 sementes que deveriam ser plantadas em cerimônia pública. O advogado avalia que a comemoração se encaixava na descrição e planta as sementes no meio da praça. Das 3 sementes, uma vinga, cresce forte e um belo dia começa a dar dinheiro. O dinheiro é descoberto por um menino e logo depois toda a população se atraca com a árvore para tirar um pedaço dela para plantar em casa. Todas as árvores vingam. Quando as árvores começam a dar dinheiro, as pessoas correm para gastar o dinheiro todo. Logo, a inflação se estabelece e, ao fim do dia, uma mala de dinheiro já não comprava uma caixa de fósforos. Alguns moradores resolveram fazer as malas e sair da cidade. Ao cruzar a ponte na divisa da cidade, descobriram que o dinheiro se esfarelava todo. Logo, a cidade toda descobre e o desespero toma conta. Equipes de reportagens e cientistas começam a ir lá para investigar e saíram sem chegar a uma conclusão. Logo depois, turistas começam a aparecer e os moradores descobriram que poderiam se beneficiar disso e ganhar dinheiro de verdade. Enquanto as árvores dessem dinheiro, a cidade estaria salva. Mas as árvores pararam de dar dinheiro. Os turistas pararam de aparecer, os cientistas voltaram, estudaram e não chegaram a conclusão nenhuma, de novo. E as árvores foram arrancadas e queimadas pelos moradores revoltados, já que, além de não mais frutificarem, elas continuaram crescendo e quebrando calçadas, muros e até as paredes das casas. Após cortarem e queimarem as árvores, vieram as chuvas e as enxurradas se encarregaram de terminar de destruir a cidade. Os moradores da cidade se juntaram para reconstruir ela. Ao final, uma árvore parecida com a que dava dinheiro brota na margem do rio, mas dessa vez não dá dinheiro, mas tem flores muito bonitas e perfumadas e um fruto doce. E as sementes serviam para marcar bingo e fazer colares. Eu quero usar essa parte para falar sobre as 2 personagens que eu falei lá no início. A primeira personagem é a empregada. Ela vivia em condições análogas à escravidão. E com a morte do velho, ela herda a casa. Mas ela nem sabe, nem fica sabendo disso, porque antes do velho morrer, quando ele passa mal e chama um médico e, enfim, as pessoas começam a entrar, a encher o casarão aguardando as notícias, ela arruma as trouxas e vai embora. Eu gosto dela porque ela representa a parte da população que é explorada, mas se apega a uma suposta recompensa espiritual. Ela era muito religiosa, ela saía para rezar, ia à missa e tudo. Ironicamente, ela herda o casarão onde ela vivia, mas não fica sabendo, pois vai embora antes. Eu gosto de imaginar que ela recomeçou a vida em outro lugar. Como ela mesma fala, ela só queria se libertar. A segunda personagem é o açougueiro. Ele representa uma pessoa plena, satisfeita com a sua vida, de modo que, quando a loucura das árvores começa, ele se mantém o mesmo, chegando a parecer até mesmo um tanto alienado. Assim, a primeira vez que eu vi, eu achei ele meio bobo, meio alienado mesmo, como a própria mulher dele falava, né? Chamava ele de bobo. Mas ele ficou imune à febre do consumismo. Ele é um personagem que não evoluiu, mas naquele contexto ele não tinha mesmo no que evoluir. Tudo pra ele se resolvia indo pescar. Lembra do meme? Tá nervoso, vai pescar? Ele ia pescar.
Há quem interprete seu comportamento como sendo conformado demais, mas ele demonstra estar feliz, não conformado. Ele não me parecia conformado, ele me parecia feliz, satisfeito, pleno. Ele se manteve o mesmo, e a lição que todos os habitantes da cidade tiveram que aprender, ele já tinha. Por isso que eu falei, ele é um personagem linear, ele não evolui, mas ele meio que representa, talvez ele represente o fiel, ele represente a linha, o padrão, entre aspas, não o padrão, mas assim, posso dizer padrão sim, né? O padrão dele de vida, ele estava muito acima dos moradores que tiveram que caminhar pela história inteira, passar por aquilo tudo para chegar onde ele já estava. Então eu acho muito bacana, muito legal. Eu gosto bastante dele. É o meu personagem favorito, no caso, se eu tivesse que escolher, né? Eu acho que para muita gente que leu, com certeza, ele é, no mínimo, muito simpático. Ele é um cara muito simpático. Muito bonachão. Felicidade era uma cidade pobre, sem recursos, encravada em uma montanha, cercada de terras inférteis, mas descobriu que tinha uma riqueza incalculável. Seu povo humilde, que viveu uma história fantástica e evoluiu. E essa lição merecia ser ensinada nas escolas, nas praças, nas igrejas, nas portas das lojas, dos bancos, em todo lugar. Porque se todo mundo lesse esse livro e aprendesse com esse povo, a vida podia até não mudar, mas a semente já iria estar plantada e quem sabe num futuro não tão distante ela poderia dar muitos frutos, mais valiosos do que os da árvore que dava dinheiro.